Irmãos e irmãs, nos reunimos mais uma vez como família de Deus, para celebrar a Santa Missa, oferecer ao Senhor o único sacrifício no Cristo Jesus. Estamos no tempo pascal, quase terminando o tempo pascal. Hoje celebramos a festa da Ascensão de Jesus. Aquilo que a gente reza no credo da missa, que o Senhor, Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, Ele foi sepultado, e então dizemos que Ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, o de hoje, subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. É isso que nós celebramos hoje. O Senhor subiu ao céu e está sentado na glória com o Pai. Talvez por isso, por Ele ter subido, a gente diz que o céu está lá em cima. Mas a gente não sabe onde é que está o céu. Não seria uma realidade espacial, né? Um território, mais uma condição. Mas não tem problema. Como as crianças pensam que as nuvens são o céu, a gente pode assim também dizer. A Páscoa e a Ascensão são dois momentos de uma mesma realidade, do mesmo mistério. São duas faces de uma mesma festa. São duas maneiras de contar a ressurreição. A festa da Ascensão nos atrai para as alturas, nos faz olhar para o céu, mas nos reenvia para o cotidiano da nossa vida. Não podemos viver uma vida inteira olhando para o céu. É preciso tirar o olhar do céu, sem tirar os pés do chão, e caminhar para o horizonte, caminhar. Jesus foi para o céu para inaugurar um tempo novo, o tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja, o nosso tempo. É como se no dia da Ascensão Jesus passasse a bola para a gente. Agora o jogo está com vocês. Agora é a vez de vocês. Alguém dividiu a história da salvação em 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo da promessa. Deus prometeu um Salvador e preparou a vinda desse Salvador. Passado o tempo da promessa, veio o tempo da realização da promessa, do cumprimento da promessa de João Batista até a morte de Jesus, a sua morte e ressurreição. E passada a ressurreição de Jesus, nós temos esse terceiro e último tempo, enquanto Ele não volta, o tempo da igreja, o nosso tempo, o tempo do Espírito Santo. Vão pelo mundo inteiro, anunciem a todos o Evangelho e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho, apontar o reino do céu para as pessoas e gerar vida por meio do batismo. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Quem que é a cabeça do corpo que é a igreja? Essa é fácil, hein? A igreja é o corpo de quem? Gente, se for para o céu, dependendo dessa pergunta, como que vai ser? Vamos lá. A igreja é um corpo, sim ou não? Sim. Corpo de quem? Cristo. De Cristo. Quem é a cabeça do corpo? Achei que ia ser todo mundo. Quem que é a cabeça desse corpo? Cristo. Se a igreja é o corpo dele, ele é a cabeça desse corpo. Cristo Jesus é a cabeça da igreja. A igreja, todos os batizados. Sim? Quem aqui é batizado, levanta a mão. Nós somos igreja, corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, podíamos pensar que hoje, Jesus, quando entra no céu, quando Ele se senta à direita de Deus Pai, Ele está dizendo que a nossa humanidade vai ser glorificada. Ele está dizendo que após ter se encarnado,
assumido a condição humana para divinizá-la, agora o destino nosso é o céu. A estação final da viagem da nossa vida é o céu. Você acredita isso, sim ou não? Está fazendo a viagem direitinho, sim ou não? Mais ou menos. Ir para o céu. Vamos para o céu. O nosso destino é o céu. São Paulo em algum momento vai dizer que nós somos não deste mundo. Aqui somos estrangeiros em qualquer lugar, em qualquer país. Aqui somos sempre estrangeiros, porque a nossa pátria é o céu. E é para o céu que a gente vai. É para o céu que a gente caminha. Estou insistindo nessa imagem para usar outra imagem. A ascensão de Jesus, essa entrada de Jesus no céu, na glória, pode ser comparada da seguinte forma. Não nos esqueçamos que Ele é a cabeça do corpo da igreja, que somos nós. Um trem, não dos mineiros, né? Um trem. Máquina e vagões, um trem. Hoje, a máquina do trem chegou na última estação, céu. Se a máquina chegou na última estação, todos os vagões que estiverem unidos a ela chegarão também. Só os vagões que não estiverem unidos à máquina é que não chegam à estação final da viagem, que é o céu. Cristo Jesus hoje entrou no céu e todos aqueles que estiverem unidos a Ele, vamos entrar também. Certo? Simples assim. Viver não tanto, mas para entender, simples assim. Diz a palavra que passados 40 dias da ressurreição de Jesus, Ele aparecia para um, para outro, explicava, fazia sinais. Passados 40 dias, Ele subiu ao céu. Não são 40 dias cronológicos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. São 40 dias teológicos, ou seja, foi um tempo necessário para que aqueles apóstolos se acostumassem com a realidade de Jesus, que tinha vindo, mas tinha morrido, tinha voltado para Deus, mas continuava com eles de um jeito novo. Jesus, ao voltar para o céu, não foi para se ver livre da gente. Esse povo me dá muita dor de cabeça, eu vou voltar para casa. Não. Foi para permanecer conosco de outro modo. Vou lhes contar aqui algo que nunca fiz público, mas teve uma época, quando tinha programa no rádio, eu era administrador da paróquia de Piquerobi, e um dia o bispo me chamou a atenção, porque ele dizia, outro tinha dito qualquer coisa para ele, ele dizia que eu ficava muito tempo aqui em Prudente, daí a paróquia estava, olha a confissão pública que eu estou fazendo, hein? O puxão de orelha que o bispo me deu, que a paróquia estava um pouco descuidada. Considerei a ele a seguinte realidade, aqui na rádio, o senhor pode ir lá, em Piquerobi, aqui na rádio, eu falo com todas as casas das cidades, basta ligar o rádio. Eu lá na casa paroquial, talvez atenda 1, 2 ou 3 pessoas. Será que estando lá, na casa paroquial, eu faço mais bem do que se estiver no rádio? Claro que não. Jesus fisicamente estava limitado ao tempo e ao espaço. Quando Ele ressuscita, não está mais limitado. Está presente em todos os cantos, lugares. Onisciente, onipresente. Claro que eu nem era onisciente, nem onipresente, continuo não sendo. Mas era só para dizer que, às vezes a gente se esquece que somos marcados pelos limites temporais, físicos. E Jesus, na sua ascensão, se liberta desses limites. São Lucas, ele fala para a gente 2 coisas que alguém juntou e disse para a gente prestar atenção.
os olhares. No dia da ressurreição, as mulheres foram ao túmulo, elas olharam para baixo. Elas foram ao túmulo, olharam para baixo. E lá, olhando para baixo, estavam cheias de medo. 2 homens apareceram para elas e disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Lembram-se disso? Um olhar para baixo, amedrontado. Mas hoje, na ascensão do Senhor, 40 dias depois da Páscoa, o olhar dos discípulos está voltado para o alto. Para o alto. Tem uma música antiga de igreja, um ou outro aí deve conhecer, não dou conta de cantar, mas falava assim: subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Quem lembra disso? É quem tem pelo menos 40 anos, claro, né? Sim. Aí ninguém mais vai dizer que lembra da música, né? Mas era isso, eles estavam olhando para o céu. E 2 apareceram para eles e disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, ele virá do mesmo modo como vistes partir. De vez em quando, de tudo que eu falei, de vez em quando, 2 coisas. Primeiro, a gente leva um tempo para compreender o que se passa na vida da gente. Talvez hoje você esteja vivendo algo que só vai compreender daqui a alguns anos. Talvez hoje, olhando para o seu passado, você compreenda melhor por que passou por isso ou o que aprendeu passando por aquilo. Mas quando estava vivendo, não sabia o que estava acontecendo. É um pouco o que acontece com os historiadores, nos ensinam que para a gente julgar a história, o tempo é preciso um tempo. Um distanciamento, para olhar com mais serenidade, menos apaixonado. Então, quantas vezes na nossa vida a gente precisa de um tempo para se dar conta do que está acontecendo ou do porquê aconteceu? Que as coisas tenham um propósito? Tem. Para enxergar o propósito, às vezes precisa de um pouco mais de tempo. A outra coisa que nós podemos pensar é naquela parábola da águia e da galinha, que eu nem sei contar direito. Mas, basicamente, uma águia vivia como galinha. A águia feita para voar, quase a música do Biafra, né? Voar, voar, subir, subir, né? Biafra também é antigo, né? Tem gente que nunca nem ouviu falar dele, né? Acho que eu nem sei qual é a cara dele se viu a foto. Bom, mas tinha tinha essa música chamada Sonho de Ícaro. Ícaro, da mitologia, voou até o sol. O problema dele é que as asas eram de cera, derreteu, caiu. Não tinha sido feito para voar. Né? Mas muita gente foi feita para o alto e vive ciscando o terreiro, olhando para as miudezas da vida, ali, amedrontado nas pequenininhas coisas. Precisa olhar um pouco para o alto, olhar para frente. Sair um pouco dessa prisão, desse território estreito. Quantos não precisam disso? Poderiam fazer muito mais, mas estão ali, acomodados e, mais que isso, acovardados. Pode ser que seja o meu caso ou o seu caso. Vamos caçar aqui o caminho da roça, né? Terminar essa conversa. Alguém disse que o Senhor ressuscitado nos ensina um caminho, mais que da fé, um caminho de esperança. Afinal de contas, a fé cristã, não se assustem, a fé cristã nunca é uma certeza. A fé cristã é uma esperança. Caminhamos na esperança. Ouvimos no Evangelho a descrição de que os apóstolos duvidaram. Um outro autor disse assim, que a fé cristã é no dia
23 horas e 55 minutos de dúvida e 5 minutos de esperança. Ela nos ilumina, nos faz avançar, tomar posse de algum modo antecipadamente daquilo que é uma realidade futura. Mas hoje, não precisa guardar outra coisa senão essa. Jesus subiu para está sentado à direita de Deus. Ele ter entrado lá significa que a nossa humanidade vai ser glorificada também. A vitória dele é certeza da nossa vitória. Última ideia e acaba a conversa. Antes de ele partir, ele disse: vão e anunciem. Com quem que o Senhor conta para que o evangelho dele alcance mais pessoas? O Senhor conta com quem para que o evangelho dele avance mais pelo mundo? Com quem que o Senhor conta? Vamos lá? Com quem que o Senhor conta? Quando a gente fala assim, conosco, nem sempre eu entro, né? Mas comigo é comigo, não tem como dizer, né? Comigo é do outro, né? Então, com quem que o Senhor conta para o evangelho dele pôr fogo no mundo? Olha lá. Ele conta com você. Ele envia sobre você o Espírito. Ele lhe dá a palavra. No final da missa, como é que termina? O padre dá a bênção e diz assim: ide em paz. Esse ir em paz não é para morrer, não. Esperar a morte. Esse ir em paz é levar a paz. Levar alegria, harmonia, levar o evangelho. Aquilo que a gente celebrou aqui na igreja, a gente leva para o mundo, que não veio à igreja. Podia dizer assim, né? Vou antes lembrar de novo como que o padre termina, dizendo, né? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Dependendo do dia, seria um pouquinho diferente, né? Dependendo do dia, seria assim: ide em paz e que o Senhor vos alcance, né? Tem gente que sai desesperado da igreja, é capaz que Deus nem o alcance na hora de sair da igreja, né? Mas tirando a brincadeira de lado, é como se fosse assim: a missa termina, começa a missão sua. A missa termina, começa a sua missão. A gente não poderia esquecer disso nunca. Quando a missa termina, começa a missão. Termina a missa na igreja, começa a missão no mundo. É isso que a palavra hoje também nos lembra. Deus conta com quem? Quando terminar a missa, começará a nossa. E você pode contar com o Senhor. Ele prometeu: eu vou estar com você todos os dias, até o final dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.